Oi, menina! E se você chegou até aqui e já assistiu o primeiro vídeo de como perder a vergonha em 3 passos, quando encerrou o vídeo, eu te disse que ia te ajudar a fazer o seu primeiro vídeo. E qual é esse primeiro vídeo? É o vídeo da apresentação. Esse vídeo você pode contar a sua história ou então contar uma história que você goste. Mas se você já tem um vídeo de apresentação, eu te aconselho a fazer sempre um a cada 30 dias, pelo menos, porque sempre vão chegar pessoas novas que precisam te conhecer mais e melhor. Mas uma das maiores dificuldades que eu vejo as empreendedoras terem é como montar, por onde começar. E existem várias técnicas que podem te ajudar a começar a montar aí esses roteiros. E aqui nós vamos montar o seu primeiro roteiro. Então, vamos começar. A primeira coisa que você precisa saber é que você tem que simplificar a linguagem. Sara, o que é simplificar a linguagem? É usar palavras curtas, palavras que sejam de fácil entendimento. E eu coloquei até aqui o exemplo do Steve Jobs, que os textos deles eram legíveis para alunos do fundamental. Então, foge de termos técnicos, principalmente quando você vai falar na internet, quando você vai falar para as pessoas. Porque a internet pede cada vez mais, a câmera pede cada vez mais que seja um processo natural, tá? Lembra que eu disse que a câmera vai te mostrar a verdade? Então, chegou a hora de você escolher qual história vai contar. Eu quero que você puxe aí da memória qual história é a mais, assim, importante. No caso, a gente vai escolher a da apresentação, tá? Mas você pode usar essa técnica para qualquer história. O que é importante na hora de você escolher a sua história é que essa história que você vai contar, ela tem que estar conectada àquilo que você faz, tá bem? E outra coisa que você precisa observar na hora que você vai começar a contar uma história é que essa é só uma vez que você vai contar a história. Cada vez que você conta a história, cada vez que você reescreve a história, você vai melhorando. E aqui eu coloquei aqui o do Toy Story aqui para você ver, porque a técnica que eu vou te ensinar hoje é do August Madison. É um animador, criador de storyboards, que é a história toda desenhada dos filmes da Pixar. Ele fez Ratatouille, Wall-E, Toy Story 3, e em uma apresentação ele revelou que existem 7 passos que é a base de todos os filmes de animação. E o que é bom para você é que esses 7 passos podem ser usados em praticamente tudo. Discursos, roteiros, livros. Os grandes oradores da atualidade usam essas técnicas, tá? Que eu vou passar aqui para você hoje. Então, vamos lá. Esses 7 passos, eu vou te explicar quais são. E aí você tá aí, ou você bate um print, ou você anota. O primeiro passo é o era uma vez. Sabe por que todas as histórias começam com era uma vez? Para que você saiba que aquela narrativa está começando. Mas o que é importante? Que o protagonista seja apresentado. E ele tem ali, para que as pessoas saibam qual é a importância dele na história. O segundo passo é o dia a dia, é aquilo que ele faz todos os dias. O mundo do herói deve estar em ordem no primeiro ato. Então, existe um mundo, quando aqui a gente está falando da jornada do herói, que é filosófica, né? E aí, nessa jornada do herói, existe o mundo do herói. É um mundo que ele está descontente e acostumado com aquele mundo.
Primeiro você se apresenta, depois você diz como você vivia. O terceiro passo é o momento de conflito, é o momento do desafio. Até que um dia, uma história atraente apresenta um conflito que mostra o objetivo que o herói vai enfrentar. Passo 4. Por causa disso, esse passo é crítico e separa um sucesso de uma história mediana a uma história atraente. Não é feita em cenas aleatórias. Cada cena tem um pedacinho da informação desse passo crítico aí da história. Dentro desse passo, você vai poder contar na história sobre as outras pessoas nessa história, se existiram aliados, como foi o seu primeiro conflito, qual foi o seu primeiro desafio naquilo que você faz. E aí a gente continua falando sobre esse desafio, se teve outras batalhas aí no percurso, e passa para o passo 6, até que finalmente, e aí é onde tem o clímax, que é revelado que o bem vence o mal. Sara, o que é isso? É que você superou aquele problema. E aí a gente passa para o passo 7, que é a famosa moral da história. Depois que você vence, você diz para as pessoas o que você aprendeu com isso. Aí, nesse ponto aí, você pode também escolher, tá? O herói pode escolher entre voltar para o passado e seguir para uma nova jornada. Isso é opcional, depende das histórias. Mas eu sei que você assistiu até aqui e você disse assim, nossa, mas como é que eu aplico a minha história aí? E eu entendendo que você, nesse momento, está pensando assim, eu decidi contar aqui a minha história dentro das lacunas, para que você entenda como é que você vai encaixar aí a sua história. Observa aqui as lacunas, tá? Vou diminuir. Pronto, vou deixar aqui bem pequenininho aqui para vocês verem e para vocês poderem anotar. Olha como tá, minha história ficou dentro de todos os passos. Olá, meu nome é Sara Duarte. Há 10 anos trabalho com design gráfico, criando logotipos e mascote para mulheres que vendem através das redes sociais. Olha como o protagonista se apresentou e disse o objetivo dele. Todo dia, aí aonde entra o meu pedaço, tá? Passei 6 anos trabalhando no mundo dos casamentos, primeiro montando mesas lindas de doces, bem casados e chocolates. Trabalhei com cerimonial de eventos e também com decoração, sempre conciliando as funções com muito amor. E aí é onde você vê, ó, o mundo do herói deve estar em ordem. Estava tudo ok. Estava, não tinha nada de errado. Aí no terceiro ato, até que um dia surgiu a oportunidade de conhecer um novo país, Portugal. E em novembro de 2019 me mudei para Castelo Branco, tendo que me adaptar a uma nova cultura, tão próxima e tão distante. Comecei a trabalhar em Portugal, mas em março de 2020 tudo fechou e eu fiquei em casa, que aí foi o processo da pandemia, tá? Uma história atraente apresenta um conflito e o objetivo que o herói enfrenta. Olha como encaixou aí o conflito. Aí o 4, né? Que é onde eu disse que você pode colocar desde o primeiro desafio que você enfrentou, a primeira coisa errada que você fez. Você tem que escolher um ponto alto aí para a sua história. Por causa disso, resolvi entrar no mundo online novamente, sem conhecer ninguém, sem familiares próximos e com as pessoas dizendo que não existia trabalho na minha área em Portugal.
Olha como o passo 4 foi bem assim, bem dentro daquilo. Você não precisa ficar criando vários textos. Eu quero que você faça só uma linha, tá? Esse passo é crítico e separa um sucesso de uma história mediana. Uma história atraente não é feita de cenas aleatórias, mas de juntas, uma cena próxima à outra, para que a pessoa que está te escutando possa até conseguir decorar a sua história. Cada cena tem um pedacinho de uma informação que vai ser ligada à outra. E aí é isso que eu estou te dizendo, que tu vai montar a sua história para que a pessoa consiga acompanhar mesmo, para que ela lembre quem é você. Muita gente tem essa dificuldade de achar que tudo aquilo que ela vai contar tem que ser muito extenso, palavras difíceis, e é o contrário, tá? E aí a gente continua, ó. Abri a minha conta do Instagram do Absoluto Zero e fui buscando influências, grupos, bons Instagrams para seguir, com o mesmo objetivo que o meu. E aos poucos, e com um pouco mais de 15 visualizações nos stories e 20 seguidores, os primeiros trabalhos foram surgindo. Aos poucos, vi uma comunidade surgindo em volta do meu trabalho e se beneficiando de dicas diárias de Instagram, que na verdade eram coisas tão comuns para mim desde que comecei a empreender. Olha como vai contando. E aí você já vai chegando no final, tá? No clímax. Até que, finalmente, comecei um trabalho das consultorias individuais, resolvendo problemas específicos que as empreendedoras enfrentavam na Europa para se posicionar e gerir as contas do Instagram. Foi quando, depois de tantos pedidos, resolvi criar o Clube do Instagram para aprofundar esses conteúdos, para torná-los cada vez mais didáticos e fáceis de aplicar para quem já está no mundo digital e tem dificuldade, ou para aquelas que estão começando do absoluto zero. E aí a gente já pula aí para a moral da história. Tenho me dedicado a esse projeto com todo o meu coração, conectando cada vez mais mulheres empreendedoras na Europa. Moral da história do que eu fiz do começo ao fim. Agora, meninas, chegou a sua vez. O que eu quero de vocês? Esse roteiro aqui, esse passo a passo, tá prontinho só para você aplicar a sua história. Você pode mandar aí o seu vídeo com a sua história para cá, para o grupo, ou então já publicar e me marcar. Mas eu quero que você faça esse exercício para que você comece a entender como você vai começar a se comunicar nas redes sociais. Porque na rede social é preciso que você faça de uma maneira simples. E o roteiro vai te dar segurança para você falar. Então, eu fico por aqui e espero aí o próximo vídeo. Te aguardo, tá?